Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre o Dia da Terra. E eu vim trazer também atividades para você que é educador, que quer trazer um pouco desse tema na sala de aula, ou você também que é mãe ou pai, tio, tia, que quer trazer para seus filhos, sobrinhos, netos, ou só se quer saber sobre o assunto. O importante é estar aqui adquirindo conhecimento. Então o objetivo desse vídeo é falar sobre essas atividades, mas atrelada ao Dia da Terra. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse Dia da Terra, para vocês conhecerem um pouco mais também. Bom, o Dia da Terra, ele surgiu em 1970, lá nos Estados Unidos, através de manifestações que começaram pelo senador, o nome dele é Gaylord Nelson. E ele que começou essa movimentação com diversos protestos, falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. Então, durante esses dias de protesto e depois disso, começou uma revolução mesmo, conjunta das pessoas, para que a gente cuide mais do meio ambiente. Então, cuidar das florestas, das águas, do nosso ar, dos nossos animais, tudo isso estava em pauta naquele momento. De 1970 até 1990, isso foi crescendo até se tornar algo mundial. E aí se tornou também o Dia Mundial, né? O Dia da Terra, que eles chamam. Se eu não me engano, dia 22 ou 24 de abril. Mas também, assim, né, não é só um dia, não é só um mês, é o ano todo, é todos os dias que a gente tem que pensar e falar sobre isso. Então, se você vai trazer isso na sua sala de aula, é legal trazer esse contexto, que desde 1970 e antes, claro, essas preocupações já vinham, mas elas vêm crescendo ao longo do tempo. E vai vir mesmo, porque a gente continua destruindo cada vez mais o meio ambiente. E é por isso que eu trouxe também atividades que vocês podem trazer para as crianças, porque eu acho que elas são, né, o futuro. Então, se a gente conseguir educar elas para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado, mais sustentável, por que não? É super importante. É para ser uma temática tão importante quanto qualquer outra na escola, no dia a dia, em qualquer lugar, na verdade, né? Isso tem que ser falado, isso é uma pauta importante. Trouxe duas atividades para vocês. Eita, derrubando as coisas aqui. A primeira atividade que eu trouxe pra vocês, eu pensei em duas atividades simples e mais práticas mesmo pra todo mundo conseguir fazer em casa. Porque assim, nós da Ser Natureza, né, então você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós fazemos atividades de educação ambiental e oficinas com animais. Então, nós sempre trazemos atividades junto com os animais. E essas duas atividades que eu trouxe hoje pra falar pra vocês, são atividades que a gente já fez nas nossas oficinas. Sempre a gente fala sobre algum tema. A água, as florestas, os animais, sobre emoções, então sobre o riso, a felicidade, a tristeza, sobre como alimentar um animal. Enfim, a gente tem diversas atividades na nossa empresa e hoje eu trouxe duas. Então, uma delas é sobre o ciclo da água, que é muito legal pra gente falar sobre o Dia da Terra, falar sobre o ciclo da água, porque a água é um bem essencial que todo mundo precisa pra sobreviver. Então, falar sobre como funciona isso e também falar sobre como a gente tá poluindo, né, a água e tendo menos recurso hídrico pra tudo, porque não é só pra beber, né, a gente usa pra muitas coisas a água. Então, falar sobre isso é legal com as crianças. E aí aqui, então a gente mostra esse ciclo todo. Aqui a gente coloca uma setinha e gira ela pra mostrar que isso é um ciclo, então ele vai e volta, né? Então o sol que chove, molha as plantas e os lagos e evapora. Então é uma forma lúdica de mostrar isso na prática. E a gente tem aqui também um material parecido com esse, só que em vez dele estar fixo, ele está solto. Então a gente tem essa setinha, a gente tem o sol, a gente tem a árvore e a gente tem as nuvens. E o mais interessante dessa atividade são as gotas de água. Então, qual que é o objetivo? A gente coloca esses objetos em vários pontos da sala. E aí a gente pede para eles saírem correndo e levarem gotinha por vez de um lugar para o outro. Então, vamos supor que lá na sala de aula tenha o sol, aquele sol que eu mostrei no chão. E aí você vai colocar as gotinhas lá. Vamos supor que a água começa aqui. E eles vão ter que levar uma gotinha por vez em todo o ciclo. Se forem crianças mais novas, você pode só fazer uma competição. Quem leva todas as gotinhas mais rápido, ou todas levarem junto, só colaborativo, então um jogo mais colaborativo, não competitivo, de levar todas as gotinhas, ó. Então a gente fez várias gotinhas de água como essa. Ou vocês podem fazer estilo beisebol. Vamos supor que isso seja Fundamental 2, Fundamental 1. Dá pra fazer uma atividade estilo beisebol. Então cada ponto é uma área de ponto de beisebol e eles têm que levar de um pro outro. Vai ter uma bola que eles vão ter que queimar. Então se a pessoa foi queimada, ela tem que voltar de novo do zero e começar de novo. Um jogo bem mais dinâmico também e educativo. Então dá pra inventar mil e umas com isso aqui, gente. É muito legal, as crianças gostam muito. Derrubei no chão. Mas as crianças gostam muito e dá pra
deixar o jogo mais complexo e trazer para crianças mais velhas. Eles vão adorar, ainda mais se você conseguir fazer isso numa quadra, com eles correndo de um lado pro outro. Eles adoram, né? Então eu acho que esse jogo é muito interessante. E você pode finalizar o jogo falando sobre a importância do cuidado com todo o ciclo da água. Cuidado com os rios, cuidado com a água que a gente gasta em casa, cuidado com o que a gente consome, porque gasta muita água que a gente consome também, então dá pra trazer de uma forma mais simples ou mais complexa, dependendo da idade. E a segunda atividade é esse saco aqui, ó, que a gente chama de saco dos animais. Qual que é a ideia? É sensorial. Então a criança vai colocar a mão aqui sem saber o que tem dentro. Aí elas vão tirar alguma coisa. São vários animais que tem aqui dentro, animais de brinquedo. Ah, tirei a lagartixa. Então eu que tirei a lagartixa vou começar a contar uma história. Então eu começo a contar a história. Ah, a lagartixa estava lá no lago e aí ela foi beber água e de repente ela viu que a água estava suja e não conseguiu beber. Você começou a história. Aí a outra criança vai pegar um outro animalzinho e vai continuar a história. Ah, e aí de repente o boi foi beber água e viu também que a água estava suja. Aí vai. E aí vocês vão trazendo, tenta trazer pra esse tema mais de cuidado com o meio ambiente, né? Mas a ideia é que cada criança vai tirando um animal e vai continuando essa história. E aí o último vai ter que concluir essa história. Então quando estiver chegando no final, você já vai pedindo pra eles irem concluindo. Funciona super bem, principalmente com crianças um pouco mais velhas, a partir dos 5, 6 anos de idade. Muito legal também. E dá pra trazer sobre o Dia da Terra. Então fala sobre o Dia da Terra, faz uma atividade mais dinâmica, conclui com uma conversa. Tudo isso vai trazer atividades práticas pra eles. Então a gente trouxe aqui 2 atividades e falou sobre o Dia da Terra um pouquinho com vocês. Deixa aqui embaixo se você fez essa atividade com as suas crianças, com seus filhos, enfim. A gente quer saber. E a gente tem mais um monte de outras atividades que a gente vai trazendo aqui pra vocês aos poucos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Ser Natureza pra levar na sua escola, levar na sua casa, festa de aniversário, casa de brincar, escolas, espaços de idosos, ambientes de trabalho para adultos, a gente atende vários públicos. É sempre com o objetivo de conectar você à natureza. Vem saber um pouquinho mais. Obrigada, pessoal, por hoje. Até o próximo vídeo.